Bem, vamos lá tratar a gastrite e o refluxo. Então, assim, ó, quando você está passando por essas situações de dores, né, no estômago, e pega um conjunto quase de boca até o estômago, ali tem muitas causas que pode estar acontecendo para que isso gere a doença, tá? Nos tempos tumultuados como o nosso, cheio de estresse, pode ser gastrite nervosa também. Se você anda tenso, anda irritado emocionalmente, está tendo problemas no trabalho, está tendo problemas familiares, enfim, outras circunstâncias, isso há um desprendimento ácido no seu estômago. E aquela sensação, ela começa assim, como se você tivesse engolido 3 pedras de gelo ali, começa então aquela sensação ruim, assim, estranha. Logo depois você também come, após as refeições, você sente aqueles arrotos, aquela queimação, tipo azia subindo, né? Então aí nós já estamos entrando na parte fisiológica ali, a parte de alimentação inflamatória e inflamação, alimentos ruins que exigem assim um desprendimento ácido mais potente e gera gases lá dentro. E pode ter outras consequências, como o seu esfíncter esofágico, ele pode estar perdendo o tônus. E aí ele faz uma abertura e esse gás ou esse líquido que queima assim o seu esôfago, ele sobe. Então esse é o refluxo. Aí você tem a consequência do mau hálito também, por conta desse vazamento, desse gás, ele se aloja assim, os seus resíduos na boca, na língua, nas mucosas. Então, é terrível, né? Além dos desconfortos, as dores. Quem passa por isso sabe bem e está se identificando com o que eu estou falando. E se você não fizer o tratamento adequado, né, isso pode gerar ali, se tornar, acabar virando uma úlcera gástrica, que são umas feridas que você vai ter no seu estômago. Então, esse ácido, ele é tão forte, né, porque ele está desregulado e ele libera, às vezes, sem necessidade, sem estar ali, você está com o estômago vazio e o seu organismo está liberando ácido. Ele só devia liberar no ato em que tivesse ali, no momento em que tivesse ali, os alimentos para ele fazer ali o quimo, né? Que é a parte de diluição química do bolo alimentar. Então, mas vem fora de hora e acaba o quê? Então, já que não tem um alimento, então para queimar com aquele ácido, ele vai queimando a sua mucosa estomacal. Em outros casos também pode ser infecção de H. pylori. Então, há muitas causas que podem gerar gastrite, né, refluxos, azias, úlceras e tudo mais. Problemas estomacais, enfim. Mas isso para você poder levar todo dia para ir para o trabalho, para ficar ali sem tratamento, não dá mesmo para continuar. Mas o que eu quero dizer para você é que isso é uma desregulação, né? Quando você faz esses ajustes, isso some e não é difícil, tá? Então eu fiz aqui para você o, um tratamento do tipo faça em casa. Então, assim, não é porque faz em casa ele tem menos consistência, não, ele tem até mais do que se você viesse aqui no consultório. Quando você vem aqui fazer um tratamento comigo, você fala, nós vamos verificar todas as condições, exame, fazer exame clínico e tudo, e aí você sai com a prescrição de algumas recomendações para fazer e tudo, porque nós vamos ficar aqui monitorando também. Neste caso aqui, que eu fiz este manual terapêutico de tratamento, né, integrativo, você vai fazer em casa, você vai seguir todas as etapas, então ali você não precisa guardar nada na memória, você vai guardar esse documento, esse manual no seu celular, no seu computador, e toda vez que você quiser reler e ver como é uma receita, o que você tem que fazer, rememorizar alguma informação, basta apenas abrir e ler de novo. Então, aí você tem um acompanhamento firme, constante. A única coisa que vai precisar mesmo aqui é da sua disciplina e é da sua vontade de querer ficar bem. E eu quero dizer para você que garanto o sucesso para você se você fizer da forma como está orientada. Então, para que você conheça o Manual Terapêutico Integrativo da Medicatrix, que trata a gastrite e refluxo e azia, mau hálito estomacal, úlceras gástricas, enfim, fique ligado aqui para você seguir. Então, eu vou começar a te mostrar agora. Tá? Este aqui é o manual para tratamento da gastrite e refluxo. Essa é a capa. Aqui você tem uma lista de todo o conteúdo que tem dentro desse manual. São vários assuntos aqui, ele tendo uma sequência lógica, aonde nós vamos começar aqui te dando saberes, conhecimento, consciência
de como prevenir, como tratar a doença e como nunca mais voltar, para ela não se tornar uma doença recorrente. Eu conheço pessoas que tiveram diversos eventos de gastrite, úlceras e tudo mais. Não, você tem essa vez e vai ser a última. Fique aqui e siga para você continuar aprendendo como fazer. Então, nessa introdução, eu quero que você note a quantidade de linguagem aqui, de texto, é pouco, tá? Coloquei essa linguagem escrita como se fosse uma fala, para que você possa se sentir falando comigo aqui no consultório. E aqui, então, eu estou dizendo para você e explicando um pouco o que é que nós vamos tratar, como eu faria aqui. Né? Que tudo é da sua digestão que está desregulada. E se está desregulada, a gente regula e passa. Gastrite, úlceras, essa parte toda que nós estamos tratando aqui, é bem simples de tratamento, tá? Você vai ver. Então, se você está sofrendo, tomando aqueles remédios que nunca corrige nada, é, e, e faz tempo, né? Talvez faz mais de ano até, agora você vai se surpreender. Eu vou te dizer assim, na primeira página aqui, nas primeiras que a gente está, com uma semana você não vai mais sentir dores. Então, o que é a gastrite e refluxo? Só para você entender, porque quando você sabe com o que você está lidando, você sabe cuidar melhor, você tem o controle. Não vou ler o manual para você, tá? Então você vai comprar ele por R$14,90 hoje e vai começar a ler hoje mesmo. Você vai receber no seu e-mail e abre ele e começa já o tratamento. Tem coisas que quase tudo você tem em casa, você vai começar a fazer já hoje e quem sabe até dormir com alívio. Então, aqui tem o texto, você vai ler para compreender um pouco mais o que causa a gastrite e o refluxo. Quando você sabe o que causa, então, aí você evita essas coisas que essa vai te ajudar. Quais são os sintomas para saber se realmente é gastrite e refluxo? Às vezes você pode estar com um diagnóstico errado. Eu estou partindo aqui do pressuposto que você está com gastrite, que já foi diagnosticado pelo seu médico, e eu estou então te fornecendo esse tratamento para gastrite e refluxo. Tá? Que serve também para azia, para mau hálito, para úlcera gástrica. Né? Então é para corrigir esse tubo, boca até o estômago. Tá? Esse é o tratamento. Corrige total esse tubo aqui, restaura tudo. Tá? Que nós estamos trabalhando assim com profundidade clínica. Aqui eu te mostro como que se dá essa doença, qual é a origem dessa doença e também qual é o tratamento, qual é a cura, como se consegue a cura, como se consegue resolver. Então é pouco texto, tem bem ilustrado, um manual muito bonito. Então quero te pedir de novo, compre este manual para você parar de vez com essas dores. Você não precisa ficar doente. Isso é muito simples para você estar sofrendo. Simples que eu estou falando, simples para tratar. Tá? Mas aqui, se você tratar só uma coisa pontual, que é tirar a dor, tirar lá a feridinha, não vai resolver. Porque a hora que esse remédio passar o efeito, continua pingando ácido ainda. E aí você toma lá o remédio para inibir aquilo. Aí ela para. Aí o remédio perde efeito, começa a pingar de novo o ácido nas suas camadas estomacais e começa a dor de novo. Né? Fazer ali aquelas feridinhas, aquelas irritações. Então, o que tem que fazer? Você tem que trabalhar lá no nível das glândulas, no nível celular, lá no efeito, na raiz do problema. E esse tratamento que eu estou apresentando para você faz isso. Então você não vai ficar controlando ali, passando pomadinha na ferida. Você vai arrancar a raiz do mato, a raiz do mal, né? A raiz da doença. É isso que você vai fazer. Aqui nesse texto, eu estou te dando assim consciência de como você vai lidar com as informações que você coloca dentro do seu corpo. Mas que informações é essa? A informação dos estresses que você lida diariamente, no trabalho, em casa, o que for. Como, né, tratar isso, como interpretar isso. Sobre o que se come, o que se bebe, o que se dorme, né? Aonde se convive. Então, tudo isso te dá uma consciência para você falar assim, se eu me abster desses tipos de hábitos, otimizar, modificar, melhorar, eu nunca mais fico doente. E esse texto aqui não é só para gastrite e refluxo. Esse texto aqui é para livrar você de vários tipos de doenças, de muitos tipos mesmo. Tá? Então, se você entende a profundidade dessa orientação, você provavelmente não ficará mais doente. Então, o que eu quero com isso? Quero que você tenha uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida produtiva, que trabalhe, que prospere, que ame, que cuide de si mesmo e possa também cuidar de quem precisa. Então, agora começa, aquela primeira parte que eu te falei até agora, foi a parte de saberes, de consciência, de conhecimento. Agora começa a parte prática,
terapêutica, né? A parte que você vai executar, a parte que você vai beber, a parte que você vai engolir, né? A parte que geralmente é física, vai agir quimicamente dentro de você, tá? Então ali que vai ter essa comunicação química. Tudo que você coloca dentro do seu corpo é uma informação. Por exemplo, você tem, faz um almoço, aquele almoço se transforma tudo em químicas dentro de você. E essa química é uma conversa com a outra. Eu não vou aprofundar essa conversa aqui, porque isso você não precisa saber. Você tem que saber o que fazer, por quê, e vai obter o resultado. Então, todo bom tratamento, ele gera resultado. E você já vai descobrir se esse tratamento que eu estou te oferecendo aqui, ele presta, se ele é bom, se ele é eficaz ou se não presta. Porque na primeira semana você já vai ver resultados. E aí você vai ficar motivado a prosseguir. Mas, de repente, com 2 semanas, você não vai mais estar sentindo nada. E aí pode acontecer um grande erro. Parar de fazer o tratamento. Fala, mas eu acho que eu já estou bom, estou boa. Não, não é para parar. Esse tratamento você vai fazer por 60 dias. Mesmo não sentindo nada, a partir do 3º dia, já tá, não sinto mais nada com 3 dias, mas você vai fazer por 60 dias para sacramentar, porque nós não estamos só passando, como eu disse, a pomadinha na ferida, nós estamos transformando lá dentro, lá na raiz da causa. E ali tem que ter uma renovação celular, tem que ter assim uma nova geração para esquecer que foi doente, porque nosso corpo tem memória celular, nosso tecido, a nossa carne, ela tem uma memória, então de todos os danos que a gente sofre. E se você não fizer uma nutrição adequada, uma regulação para isso, a geração seguinte das células nasce com essa memória. E assim não, nesses 60 dias ela já esqueceu, entendeu? Então, só para ilustrar aqui a conversa, por que você tem que fazer, tá? Os 60 dias. Então, para não pensar e ter que aprender todas essas coisas, aqui eu estou usando linguagem bem comum, só faça. Fala assim, olha, eu entrei ali no site da clínica, eu vi lá tudo, eu vi o que esse pessoal cuida, eles cuidam de doenças severas, doenças difíceis. Imagina se não vai conseguir tratar gastrite. E outra, eu vou fazer. E 1 semana eu já vou ver se eu fico bem. Pronto. Então, se acontece com você, é verdade. Se o resultado vem para você, você está vendo que aos poucos você vai melhorando, dia por dia você vai melhorando, então você vai reconhecer que o tratamento é bom, entende? Porque é isso que tem que acontecer, resultado, né? Você precisa disso, do resultado, e não esse que você faz aí agora, e fica tratando faz tempo, faz anos, faz meses, e está doendo cada dia mais. Então, você não questiona isso, você não diz, por que eu estou fazendo isso? Eu vou lá no médico, eu pego o remédio, eu tomo, e cada dia parece que fica pior. E faz tanto tempo e não melhora nada. Você não desconfia que tem algo de errado aí? Você não desconfia que isso não está dando certo? E eu quero que você faça aqui com o meu tratamento. Faça exatamente o que está escrito e note como você fez agora e como você vai se sentir depois. Eu gostaria também que você não sabe o que você sabe agora. Aí você vai demorar 1 hora para ler esse manual. Aí você lê e no final de 1 hora você se avalie de novo e vê o que você sabe agora a respeito de como solucionar esse problema. Você vai achar incrível, tá? Por quê? Porque eu fiz de uma linguagem, de uma forma que você entende tudo. Então, não é promessa, não é milagre, é fisiologia pura. É ação-reação. Se você fez aquilo, vai ter uma reação. Se você fez direitinho, você fez certo, vem o resultado bom. Se você fez errado ou não fez, o resultado continua o mesmo ou piora. Então faça certo. Ah, mas aí eu quero colocar mais coisas aqui. Não coloque, coloque só o que eu recomendar para você. A única coisa que você pode ainda fazer é continuar com aquilo que o teu médico prescreveu, desde que aqueles remédios, aquela medicação, não tenha o final zol, tipo omeprazol, pantoprazol. Isso aí acaba contigo, tá? Então, siga aqui as orientações. E não suprima também, não faça menos do que está escrito aqui. Faça exatamente o que está escrito aqui e eu garanto resultado para você. Mas aí tem coisa difícil para fazer, não tem nada difícil, tudo fácil, tá? Aqui eu coloco para você também, dentro, uma das minhas especialidades é a nutrição, eu coloco aqui uma base alimentar. Depois você pode enriquecer. E por que essa base? Porque dentro dessa base tem os elementos, né, bioativos, vitamínicos, tudo que você precisará para poder restabelecer lá de dentro essas funções, tá? Então nós estamos trabalhando aqui com o metabolismo. Por isso que eu falo assim, não altera, não adianta inventar nada. Mas eu posso enriquecer isso, colocar outros alimentos aqui, desde que sejam alimentos vivos, puros, in natura, pode. Só não coloca coisas processadas, industrializadas, tá?
Tudo que tiver no açougue, na roça, tudo que tiver na horta, tudo que tiver na feira, pode. Lá no mercado, nas áreas de feira e hortifruti granjeiro, pode. Tá? Então aqui está descrito certinho o que pode. E aqui está descrito o que não pode. Né? Não é que não pode. Enquanto você está doente, você corta de vez. Tá? Depois que você ficar bom, passou ali aqueles 60 dias, fala, não, a minha saúde está restaurada, agora eu posso. Aí você pode comer de tudo. Né? Pode comer aqui as coisas proibidas, né? Mas aí você não vai comer todo dia, você não vai comer bastante. Você vai comer ali num dia de festa, no final de semana, um pedaço de bolo, uma pizza, no dia que vai na pizzaria, né? Uma massa, o dia que vai lá na cantina. De vez em quando tomar um refrigerante, um vinho, um uísque, uma cerveja, nos dias de festa. Mas não todo dia, porque você não pode. Você deve conhecer os seus limites, né? E saber até onde vai a sua fronteira. Você não pode passar disso, porque passou, você está matando seu corpo, está agredindo seu corpo. Pensa assim como você pegasse no seu braço e começasse a se arranhar com as unhas até sangrar. É a mesma coisa que você faz com o seu estômago quando você ingere uma dessas comidas ruins, tá? Vou colocar assim. Então, a diferença entre alimento e veneno você tem que descobrir. E essa consciência eu estou te dando ela aqui. E esse conhecimento você vai saber. Também o que beber e alguns hábitos que reorganizam o metabolismo, que é isso que eu te falei. Eu trabalho lá na raiz e no tronco metabólico. Por isso que os tratamentos que eu faço aqui têm tanto sucesso. Poxa, mas você entende de tudo? Não, tá? Eu entendo de trabalhar com esses eixos mitocondriais, inflamatórios, metabólicos e sistemas. Então eu trabalho por eixos e sistemas. Eu não fico preocupado com a diabetes, com o índice glicêmico, com a gastrite, com o refluxo, nada. Isso aí é a consequência, isso já é o final. E se você ficar tratando só isso como a abordagem tradicional de tratamentos fazem, eles tratam só a doença. Eu não trato a doença. Eu trato a causa do adoecimento. E aí, tratando só nisso, e nisso eu entendo bem, as coisas desaparecem. Às vezes nem eu sei explicar como elas desaparecem, mas o importante é o resultado. Tá? Então, assim, sobre parte metabólica, sistema endócrino, sistema nervoso, todos os sistemas, né, que envolvem o trabalho, como a visão e a abordagem integrativa, eu não trabalho em você, em uma parte isolada de você. São todos os sistemas, é o corpo inteiro, e ainda entra a alma e o espírito junto. Eu quero cuidar de você por inteiro. E o dia que alguém pegar um pedaço só seu para cuidar, não vai dar certo. Tá? Criaram as especialidades e fizeram isso, e não vai dar certo. Então tem que tratar você como um todo. Você é uma pessoa inteira, você não é uma pessoa dividida. E aqui para baixo tem outras recomendações que você deve fazer. Cada uma tem uma razão de por que está aqui. Não foi copiado e colado. Tá? Então aqui está dizendo, ó, dormir, comer bem, mastigar lentamente. Então, se é para fazer isso, faça isso. Porque aqui, ó, mastigue lentamente. Coma com presença. O que quer fazer isso? A primeira parte, como esse problema de gastrite e refluxo é um problema de digestão, a digestão ela começa na sua boca, com a parte mecânica, com a mastigação, com a quebra dos alimentos com seus dentes. Aí vai encher de saliva. Tem que estar ensalivada a sua comida, né? Você tem que mastigar até virar assim um meio líquida, uma papa. E também a água tem que estar ensalivada para você engolir. São as enzimas. Então, quando ela vai cheia daquela enzima, aquela gosminha, você engole, foi feita a primeira parte da digestão. E não engolir inteiro e rápido, porque não dá tempo para ensalivar esse alimento ou esse líquido. Tá? Então, essa parte é o bolo alimentar, ele desce até o estômago. Quando chega lá, esse bolo alimentar ele se transforma em quimo. Por quê? Porque agora vem a digestão química dele, certo? Então, tem que obedecer os processos da digestão. E assim segue mais adiante, mas nós estamos tratando até o estômago. Então, mastigue lentamente. Então, eu não vou explicar todos os itens aqui. E você não quer saber disso. Você quer a solução, você quer que pare a dor, você quer que tenha saúde legal, você tem um hálito gostoso, né? Perfumado. Você quer ter saúde. É isso que você quer ter. Você não quer aprender essas coisas todas. Então, siga a orientação do seu terapeuta aqui. Se eu peço para você mastigar lentamente, faça. Comer sentado e sem pressa, faça. Tá? Reduzir o estresse, faça.
Evite telas. Não fique com o celular na mão durante a refeição. Coma em silêncio. Coma assim pensando na família, pensando em Deus, nas coisas boas da vida. E devagar. Você vai ver como que faz diferença. Ah, mas isso aí tem uma diferença em quê? Na digestão. Aí você já vai sentir, naquele dia que você fizer isso, o resultado vem na hora, tá? Você faz e vê se depois vai dar refluxo, vê se depois vai dar azia. Não vai mais. Não vai, porque aquele que deu azia antes já desceu pro intestino. Agora você faz é, essa refeição da forma correta, não vai gerar isso, ok? Não vai gerar. Então vamos lá. Aqui tem mais terapias naturais, são diversas aqui. E aqui não funciona uma só, tá? É o conjunto de todas elas que vai fazer a cura dessa doença. Você tem que fazer, tá bom? Eu vou fazer, esse aqui eu não gosto de fazer. Não é não gosta. Faça. Você não vai fazer para sempre. Você vai fazer durante o tratamento. O tratamento é de 60 dias. Aqui tem mais orientações e receitas e tudo mais do que fazer, como fazer, as dosagens e tudo mais. O tempo que demora, eu falei, depende de pessoa a pessoa. Se for só uma gastrite, uma coisa simples assim, na semana. Se for uma úlcera, talvez 2 semanas assim para estar resolvido. E aí resolve todo, tá? Então esse tratamento é incrível. Então até aqui nós chegamos, você pode fazer, e todas as coisas que eu anotei ali, é coisas que você já usa. É coisas do açougue, é coisas da feira, é coisas aí que você deve ter no quintal da sua casa, coisas que você pode colher no mato. Tudo é de graça. Tudo aqui que eu te passei. De graça, às vezes assim, às vezes você vai gastar pouquinho comprando lá um envelopinho disso ou daquilo, tá? Então, chegamos até aqui. E aqui eu coloquei, mas por que que eu detalho tanto? Porque eu não gosto de exagero, eu não gosto de promessa vazia, eu não gosto de crendice. Você não tem que torcer para nada, entendeu? Você não tem que pedir nada para ninguém. Você tem que fazer o tratamento. Você tem que falar assim, não, a dor está dando em mim, os danos desse mal está acontecendo comigo. Então eu vou pegar esse conhecimento e vou executar cada parte porque é tranquilo e é fácil. E aí vai estar resolvido. É isso que precisa. É ter resultado consistente. E é só isso que precisa. Né? A terapia natural, ela precisa que você tenha disciplina. Os outros tipos de tratamento tradicional, de engolir comprimido, nunca vai funcionar. Então até aqui foi de graça. E aqui para frente, então, e até aqui já te cura, tá? Só voltando aqui. Até aqui já resolveu o problema. Você não precisa gastar dinheiro para tratar isso. Mas você tem dinheiro para investir na sua saúde. Você pode, tá? Então, como você vai no médico, ele te dá receita, você vai lá na farmácia e compra. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui são receitas. Então, são 2 receitas. Aí você vai mandar fazer essa e essa aqui na farmácia de manipulação da sua confiança, onde as pessoas são honestas e vão colocar a composição certa aqui, porque é essa composição exata que vai dar o resultado do tratamento. Quando você tira 1 ou 2 bioativos daqui, já estragou toda a formulação. Então, mas se você não conhece essa farmácia que trata tudo com honestidade, você vem e compra aqui, ó. É só clicar neste botão, vai abrir uma página e ali você vai pedir o orçamento, né? Aí você compara aí com a farmácia da sua cidade, aqui se estiver justo, você pede aqui, que é tudo original, tem a nossa marca, no rótulo aqui também vai o meu nome, tá? Porque eu sou responsável pela formulação. Eu que fiz essa composição para tratar e curar você. Então aqui eu fiz ela em 3 versões. Essa primeira para um estágio mais leve, né, da doença. Esse aqui para um estágio médio, moderado. E esse aqui para um estado avançado. Já tô ruim mesmo, tá difícil o negócio. Então você vai fazer essa terceira aqui, porque ela tem mais potência, né? Ela tem mais concentração. Tá? E aqui coloco o meu rosto para você saber com quem você está lidando, quem é que está cuidando de você, quem é o seu terapeuta agora, né? Pode dizer, o Fábio é meu terapeuta, estou fazendo ali o tratamento de gastrite. E quando eu tenho dúvida, eu entro no contato do suporte do WhatsApp, faço a minha pergunta, ele me responde e me esclarece tudo, né? E vai me dar acompanhamento ali por 90 dias se eu estiver aqui fazendo o tratamento por essas orientações desse manual. Então, compre esse manual agora, é só R$ 14,90, você vai comprar na plataforma da Hotmart e aí você vai ler. E se você por qualquer razão não quiser continuar, não quiser fazer o tratamento, você vai ali, pede o seu reembolso, devolve tudo. Não precisa explicar nada, tá? Então, o que é que você tem para perder? Você está perdendo saúde, você está perdendo dinheiro porque não consegue produzir, não consegue trabalhar direito, fica cheio de dor, né? Não consegue aproveitar as coisas boas. Aqui para baixo são outras especialidades que eu estou contando para você. Aqui orientações, né, sobre como você pode
fazer para ter uma consulta comigo, fazer um tratamento personalizado. Fala, eu não quero fazer esse tratamento aqui na consulta de papel, eu quero fazer uma consulta olho a olho, falando contigo. Então você agenda aqui, então todos os protocolos vão sair no seu nome, que esse aqui é um protocolo padrão para a maioria das pessoas, né? Tirando algumas que já estão com a saúde muito comprometida, pode não dar o efeito, mas qualquer coisa que se fizer melhora. Mas se você quer, assim, tudo personalizado, marca a agenda aqui, né? Aí nós vamos te passar o preço, o horário, o dia, tudo, e vamos te atender. E você vai receber todos os protocolos. Aqui você já tem todos os protocolos, né? Se você também está sofrendo ali por sofrimentos emocionais, estresse, coisas assim, que você precisa fazer uma psicoterapia, também aqui tem as informações de como você acessar. E super eficiente. Nós temos programas aqui desenvolvidos por nós mesmos, que não tem aquela coisa da conversa, tem a coisa de práticas, né? Que você faz e resolve. Porque tudo vem da compreensão e da forma como você interpreta as informações que você tem, seja elas internas ou externas. Aqui um incentivo final, né, dizendo, ó, o caso é de digestão desregulada, essas dores você não precisa ter, você só vai ter elas se você quiser continuar tendo, né? Você pode resolver assim, em 2, 3 dias, né, para estar livre de dor, mas o tratamento você vai até 60. Importante é você fazer todas as etapas, então siga em frente, porque nós garantimos para você que o resultado vai dar certo, tá? Você não tem nada a perder, tudo vai melhorar na sua saúde. E aqui, por fim, nossas redes sociais, do qual eu já fico muito grato se você entrar em cada link desse e seguir, né, comprando ou não o manual. E também, no primeiro link aqui, o nosso site, medicatrixnaturai.com.br. Acessa ali, você vai ter assim inúmeros tratamentos já feitos. Entra lá no blog, tem vários tratamentos, várias receitas. Às vezes você está em casa, assim, aconteceu uma coisa e você precisa tratar daquilo. Entra lá e você tem tratamentos. São mais de 200 doenças listadas ali. E ali tem notícias, ali tem a nossa documentação, tudo que a gente faz, nossos contatos. E isso pode gerar confiança para você falar, poxa, esse pessoal lida com essas coisas, trata tantas doenças assim, como não conseguiria lidar com uma simples gastrite e refluxo, não é? Então, é para gerar confiança, para você saber que você não está comprando um tratamento ali de um influencer de internet, mas está comprando de um profissional de saúde que promove saúde, que tem literaturas, que tem trabalhos escritos, né, livros sobre tratamento e cura de doenças. E se você vai encontrar tudo isso no nosso site, toda a nossa literatura você vai encontrar lá. Tá? Eu recomendo também que você compre o nosso livro chamado Curas Profundas. Você vai adorar. São 45 doenças que estão listadas lá que você pode tratar e curar, as mais comuns. E desde já me coloco então à sua disposição e peço de novo, compre agora. Não deixe para amanhã o seu manual de terapias integrativas para tratamento da gastrite e refluxo. É só seguir aí para o botão abaixo e preencher seus dados, e assim que confirmar o pagamento você vai abrir o seu e-mail e já vai começar a fazer o seu tratamento. Muito obrigado e a gente se encontra aí nessa jornada.